Irmãos, graça e paz. Nessa noite nós estaremos fazendo uma reflexão diante de tudo o que está acontecendo no texto de Atos, capítulo 16, versículo 31, onde diz a palavra de Deus. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. A nossa reflexão tem como tema: continuaremos crendo. Nós continuaremos crendo em Jesus diante de tudo que nós estamos vivendo, vivenciando nesses momentos, nesses dias, e diante do que nós estamos acabando de ler. Esta palavra nos mostra a angústia, sofrimento, luta, operação de maravilhas, pregação do evangelho e salvação de almas. Essa palavra é muito conhecida de todos nós, onde Paulo e Silas estavam ali presos no cárcere, e não somente no cárcere, mas no cárcere interior, né? Após terem sido surrados com varas. Eles foram surrados por causa do quê? Foram surrados porque expulsaram um demônio na vida de uma mulher que, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. E qual foi a saída dos senhores? No momento em que eles viram que tinham perdido o lucro através da adivinhação daquela mulher, daquela escrava, eles caluniaram Paulo e Silas. E eles foram presos, surrados e trancados no cárcere interior. É interessante que quando nós estamos em campanha de missões na igreja, nós falamos da igreja perseguida, nós falamos dos lugares onde os irmãos têm que cultuar escondido, nós falamos dos lugares onde as pessoas não podem sair nas ruas, e provavelmente nós nunca imaginamos que em tão pouco tempo estaremos passando uma situação inusitada como essa que nós estamos vivendo. Aí, nesse exato momento, existem muitas discussões, muitos grupos de WhatsApp, existem igrejas que estão criticando aquelas que fecharam as portas do templo, porque a igreja não se fecha, a igreja sou eu, a igreja é você. Existem aqueles que estão criticando aqueles que continuam de portas abertas, mas eu acho que nesse exato momento é um momento de reflexão da nossa fé. A nossa fé em Cristo, a nossa fé é espiritual, a nossa fé é sobrenatural, a nossa fé não está baseada nas circunstâncias, a nossa fé é uma fé interior. Ainda, né, que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova a cada manhã, ele se renova a cada dia. E nós continuaremos crendo em Cristo, em primeiro lugar, porque os nossos irmãos no passado literalmente apanharam para que o evangelho chegasse até nós. Paulo e Silas foram surrados com varas. Nós nem sequer chegamos perto disso. A igreja primitiva foi perseguida. Quando começamos a ler esse livro de Atos, nós vimos que homens foram mortos a espadas, outros foram presos, outros foram perseguidos, tiveram que fugir de suas casas, abandonar suas famílias. E nós vemos que durante a história a igreja ela sempre foi perseguida, sempre foi atacada, sempre foi massacrada, fisicamente também, porque nós estamos em guerra contra o reino das trevas. Satanás está reinando no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que as pessoas que estão neste mundo são filhos da desobediência. E quando nós nos alistamos no exército de Jesus, nós nos alistamos para combater o mal. E às vezes ficamos assim desapercebidos, nós estamos com as nossas armas descarregadas, nós estamos com a nossa vida de oração paralisada, nós estamos com o coração cheio de mágoa, de rancor, totalmente despreparados para enfrentar os momentos de angústia. Ao contrário da igreja primitiva, né? A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles oravam incessantemente. Esse relógio de oração que a nossa igreja fez, nesse exato momento, a igreja primitiva tinha isso incessantemente. Diz uma passagem aqui no livro de Atos, que Pedro foi trancafiado, ele foi preso, mas a igreja fazia incessante oração por Pedro. Sabe o que é isso? Era esse relógio de oração que vocês fizeram. A igreja fazia incessante oração. Entrava um, saía, entrava outro e não cessava de interceder.
E num determinado momento, a Bíblia diz que um anjo foi enviado e retirou Pedro da prisão. Aqui nós estamos vivenciando esse exato momento. Nós continuaremos crendo porque irmãos no passado sofreram por nós. Historicamente nos diz que Nero tocou fogo em Roma. E quando a suspeita começou a cair sobre ele, ele buscou a quem acusar. E acusou os cristãos. Nos diz a história que faltou madeira para crucificar os crentes. A história nos diz que nessa época foi a época em que Paulo também foi martirizado. Nossos irmãos no passado sofreram. Nossos irmãos eram levados às arenas para divertir a multidão. Agora sabe o que acontece? Quando eles eram levados para a arena para divertir a multidão, eles eram assim, cobertos de piche, tocavam fogo neles, acendiam a fogueira, o fogo subia, a multidão gritava, a multidão esbravejava, mas quando o fogo estava subindo, os crentes eles iam padecendo, adorando ao Senhor. E de repente começava-se a ouvir o silêncio pairar, começava-se a perceber a multidão parar de gritar e começar a chorar. Muitos começavam a chorar. E dali daquela multidão que ia para ali para se divertir com a morte dos cristãos, saíam homens e mulheres transformados pelo testemunho daqueles que morriam adorando, morriam louvando, morriam glorificando. Eles não morriam implorando pelas suas vidas, eles não morriam negando a sua fé, eles morriam dizendo: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Nós continuaremos crendo, porque os nossos irmãos literalmente sofreram, padeceram, literalmente apanharam por nós. Nós continuaremos crendo porque os nossos irmãos adoravam nos momentos de dor. É fácil adorar quando tudo vai bem. É fácil adorar quando nós estamos no controle das coisas. Mas como diz o Salmo 126, quando o Senhor trouxe de volta a Sião os que estavam cativos, então parecia que nós estávamos sonhando. A nossa boca se encheu de riso. E entoamos canções e entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. E nós também repetíamos como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós continuaremos crendo porque os nossos irmãos adoraram ao Senhor. E eles continuam adorando. A igreja do Senhor espalhada na face da terra. Nesse exato momento tem pessoas que estão no cárcere porque creem em Jesus Cristo. Nesse exato momento tem pessoas que estão padecendo fome porque não podem trabalhar por causa da sua fé. Nesse exato momento tem pessoas que estão orando, esperando a oferta da igreja para que o seu sustento possa chegar na sua mesa, mas estão adorando ao Senhor. Nós continuaremos crendo porque a igreja tem adorado, tem louvado. Assim como vocês saíram na porta para cantar quão grande é o meu Deus, vocês estão experimentando um momento na história. Esse momento vai passar. E os nossos vizinhos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós diremos: grandes coisas fez o Senhor por nós. A Bíblia nos mostra que no meio dos louvores Deus habita. A Bíblia nos mostra que Saul tinha um espírito mau e Davi tocava a sua harpa, adorava e o espírito se afastava de Saul. Os céus estão nos observando nesse exato momento. A palavra nos mostra que Jó estava aqui na terra adorando a Deus e Satanás, ele foi no meio dos homens e diante de Deus ele disse: Jó te adora porque o Senhor o cobriu de bens, de bênçãos. E Deus permitiu que tirasse tudo de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse na pele de Jó. E no reino espiritual, os demônios estavam observando. Mas Deus, que conhecia Jó, já sabia. Ele já sabia que Jó não o negaria. Quando tudo tivesse saído das mãos de Jó, Jó, ele nos deixa uma frase que eu não sei quantos de nós temos a capacidade de dizer do mais fundo do nosso coração. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha razão naquele momento quando ele disse que o Senhor tirou. Eu posso imaginar no reino espiritual as trevas
envergonhadas, e os anjos no céu glorificando, adorando e dizendo: eles creem. Ele crê em Deus, não pelo que ele tem. Ele crê em Deus, não porque está tudo bem. Ele crê em Deus mesmo quando tem dor. Ele crê em Deus mesmo quando não entende o porquê da situação. Ele crê em Deus e nós nos alegramos com a fé dele. No reino espiritual, com certeza houve festa, quando Jó permaneceu firme diante da dor. Nós continuaremos crendo porque os nossos irmãos no passado sofreram, foram literalmente surrados. Nós continuaremos crendo porque no passado nossos irmãos adoraram a Deus em momento de dor, em momento de angústia, em momentos em que eles tinham tudo para negar a Cristo, eles glorificaram o nome do Senhor. E nós continuaremos crendo finalmente porque tem pessoas nos observando. Seus familiares que não conhecem Jesus estão te observando. Estão olhando se você está orando, se você está lendo a Bíblia. Os seus vizinhos estão observando você cantando quão grande é o meu Deus, diante dessa angústia, dessa dificuldade tão grande que nós estamos passando. Mas assim como outros momentos na história ficaram para trás, esse também ficará. Houve momentos na história em que a tuberculose matou muita gente. Houve momentos na história em que a peste negra matou muita gente. Houve momentos na história em que o sarampo matou muita gente. Houve momentos na história onde também pensaram que era o fim. Disseram, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Mas esses sinais fazem parte da volta de Cristo, mas ainda não é o fim. Nós continuaremos crendo, continue louvando, igreja, continue adorando, porque os céus estão nos observando. O inferno também está olhando, querendo te acusar, querendo te apontar, querendo dizer aí. E agora? Mas eu tenho certeza que nós continuaremos crendo, porque os nossos irmãos sofreram por nós. Continuaremos crendo, porque tem crente louvando a Deus aí debaixo da terra, nas catacumbas. Tem crente aí adorando a Deus escondido no mato, louvando ao Senhor com um pedacinho de Bíblia, porque a perseguição é muito grande. E é fácil quando nós olhamos no áudio, olhamos no vídeo, olhamos numa propaganda de missões e nós nos emocionamos. Mas e agora? Nós estamos vivendo a história. Estamos vivendo o momento. E eu tenho certeza que você continuará crendo. Nós continuaremos crendo. Porque assim como o carcereiro testemunhou Paulo e Silas depois de surrados, cantando louvores, testemunhou milagre acontecendo. A Bíblia nos diz que o cárcere tremeu, as portas se abriram. O carcereiro disse: estou morto porque não posso perder um prisioneiro. O carcereiro perdesse um prisioneiro, ele perdia a vida, então ele já ia se matar. E Paulo disse alto lá: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro pulou e disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse essa célebre frase: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Os teus vizinhos estão olhando para você nesse momento. Eles estão olhando nesse momento que o templo está fechado, se você continua adorando. Eles estão olhando nesse momento onde muitas pessoas estão apontando, estão tentando culpar a Deus, estão perguntando onde está Deus, e nós somos surrados. Eles estão olhando se nós vamos continuar cantando. Eles estão olhando se existe poder de Deus na vida da igreja fora do templo. Eles estão olhando o nosso testemunho público. E alguns vão nos perguntar: o que devo fazer para também ser salvo? E nós os convidaremos: creia no Senhor Jesus e você continuará crendo. Que Deus nos abençoe. Deus sustente vocês. Igreja Batista Nova Canaã, continue crendo. Nós estamos orando. Esse momento vai passar. É necessário que nós façamos a nossa parte, que nós tomemos cuidado. Quando Herodes intentava matar Jesus Cristo, Deus mandou que eles se retirassem. E depois mandou que eles também voltassem. Quando veio o dilúvio, Deus mandou que Noé e sua família entrassem na arca. Nós vimos durante a história, em vários momentos, que Deus mandou o seu povo tomar atitudes. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lá no Egito, quando o anjo da morte ia passar, o Senhor mandou: entrem, fechem a porta. E o sangue do cordeiro nos umbrais das portas os guardará da morte. Provavelmente muita gente também ficou do lado de fora. E a Bíblia nos diz que naquele dia
em cada casa havia um morto. Continue crendo. Continue crendo porque os nossos irmãos sofreram por nós. Continue crendo porque tem gente louvando a Deus em meio à perseguição. Continue crendo porque tem gente olhando para você e também vai te perguntar: que devo fazer para me salvar? Que Deus nos abençoe.